Hoje vamos fazer um dos quitutes mais apreciados e um símbolo da culinária brasileira, a coxinha. O legal dessa receita é que vai poucos ingredientes para um resultado tão gostoso. E embora seja um pouco difícil de enrolar a coxinha, é uma coisa interessante de se aprender a fazer na cozinha. Vamos precisar de um peito de frango. Caso ele venha com muita gordura, eu recomendo você remover uma parte, como eu fiz aqui, pois o caldo do cozimento é utilizado para fazer a massa e não é interessante que ele seja muito gorduroso. Leve a carne para uma panela de pressão, cubra com água e adicione uma colher de sopa de sal. Tampe a panela e leve ao cozimento. Quando atingir pressão, pode baixar o fogo totalmente e deixar cozinhando por 30 minutos. Depois de cozinhar e após a panela perder toda a pressão, retire o peito do frango e pode deixar esfriando. Assim fica mais fácil desfiar depois. E nesse tempo vamos preparar a massa. Então, de volta para o fogão. Para a massa, vamos precisar de 3 xícaras do caldo do cozimento do peito de frango. Ao separar o caldo para uma segunda panela, sempre passe ele por uma peneira fina. Assim, você evita que algum pedaço de carne ou osso vá parar na massa. Caso não tenha caldo suficiente para 3 xícaras, pode completar o resto com água. Depois, adicione um pouco de páprica e pimenta do reino. Leve o caldo à fervura, mexendo constantemente para dissolver todos os temperos. Com os temperos dissolvidos, desligue o fogo e adicione 2,5 xícaras de farinha de trigo e misture tudo até virar uma massa bem empelotada. Não se preocupe que ela vai ficar bem lisinha no final. Reacenda o fogo e cozinhe a massa por mais um período, virando ela algumas vezes. Fique sempre atento. Não vai passear enquanto a massa está no fogo, porque ela queima rápido se ficar muito tempo parada. Para saber se está pronta, prove um pedaço. Se ainda estiver um gosto muito forte de farinha crua, cozinhe por mais tempo. Para esfriar a massa mais rápido e deixar ela preparada para as coxinhas, pegue uma tábua e passe uma camada fina de óleo. Despeje a massa da panela para a tábua e depois espalhe por toda a sua superfície. Pode fazer com a mão se não estiver muito quente para você. Agora vamos preparar o recheio. E o primeiro passo é desfiar o frango. Como ele já esfriou um pouco, dá para fazer com as mãos. Não tem muito segredo e não precisa fazer força, é só separar os fios da carne com os dedos. Caso ainda esteja muito quente, espere mais um pouco ou use 2 garfos. Se certifique que não ficou nenhum pedaço muito grande de carne, prove para ver se está bom de sal e de volta para o fogão. Em uma panela, adicione um pouco de óleo ou azeite de oliva e comece refogando uma cebola grande e 2 dentes de alho bem picados. Após refogados, adicione todo o frango, um pouco de orégano e pimenta do reino. Volte a misturar até incorporar bem todos os ingredientes. Lembrando que esses temperos são opcionais e você pode alterar ao seu gosto. Eu acho que não tem muita regra para um recheio de coxinha. A única coisa é que não pode faltar o frango. Prove e ajuste para algum tempero caso seja necessário. Já temos tudo para a nossa coxinha, o recheio e a massa. E é só começar a parte mais difícil do processo, montar todas elas. A maneira mais fácil que eu encontrei foi pegar um pouco da massa e fazer uma bolinha. Depois, abra essa porção na palma da sua mão, deixando uma espessura de no máximo meio centímetro. Para rechear, se for do seu gosto, antes de colocar o frango, adicione uma colher de chá de requeijão. Depois vem o frango. Não exagere, pois senão fica difícil de fechar. Junte todas as bordas da massa sobre o recheio, formando quase que uma bolinha. Para dar aquele formato clássico da coxinha, vire a parte que seria o bico para baixo e vá fazendo um movimento de vai e vem com a massa nas suas mãos. Dessa forma, ela vai alisando e dando a forma correta. Ao fazer isso, vai formar um pouco de excesso da massa na ponta, o qual você retira e usa para as próximas coxinhas. Faça alguns ajustes se for necessário e está pronta. Não se preocupe se no começo ela ficar meio torta, ou se nem todas forem ficando no mesmo tamanho.
Conforme você vai fazendo, vai pegando o jeito, vai aprendendo quanto de recheio cabe em cada uma delas e vai dando um formato bem legal. Eu recomendo você tentar fazer coxinhas não muito grandes, porque é mais fácil de fritar. Aliás, se você for fazer coxinhas muito grandes, com a intenção de congelar, fica mais difícil de fritar depois, porque elas podem parecer fritas por fora, mas por dentro ainda vão estar congeladas. Com as coxinhas montadas, a última etapa antes da fritura é empanar. Vamos precisar de uma bacia com ovos bem batidos e uma bacia com farinha de rosca. Comece passando a coxinha pelo ovo, passando em toda a sua superfície. Se achar mais fácil, pode usar uma colher. Depois, leve na farinha de rosca e o processo é o mesmo. Quando parecer que a sua coxinha caiu na praia é porque ela está pronta. Com tudo empanado, é só fritar. Adicione o óleo em uma panela e deixe esquentar bem. Já deixa também pronto um prato com toalhas de papel. Coloque as coxinhas uma por uma e frite até atingir um dourado claro. Se certifique que ela está fritando de maneira uniforme. Se você não colocou óleo suficiente para mergulhar a coxinha, não tem problema. Vai girando conforme a necessidade. Agora, com elas fritas, é só aproveitar o fruto do nosso trabalho. Coxinha não tenho o que falar, é um salgado clássico por um motivo. Não é à toa que está em tudo que é aniversário. É também uma receita super barata de fazer e bem legal de aprender. Ó, vou cortar aqui no meio para vocês verem o interior. Ficou bonitinho até. Não ficou tão uniforme quanto deveria, mas ficou bem crocante por fora e macia por dentro. Na verdade, só cortei no meio para ter desculpa de comer duas.